Olá a todos, olá a todas. Para quem está acompanhando o canal, percebeu que se iniciou uma playlist de meditação para o Sol em cada signo do zodíaco. Eu ainda estou devendo ao canal uma descrição da casa 12, mas para quem acompanha um pouco a astrologia entende que esta casa é um grande mistério. E é um mistério até na forma de colocar as palavras, porque muitas vezes a gente sente a casa, a gente sente a energia, mas racionalizar isso é necessário muito estudo e um tempo para assimilar, para conseguir colocar as coisas da maneira mais positiva possível, tentando entender todos os detalhes, e por este motivo este vídeo ainda não foi ao canal. Mas voltando às meditações sobre os signos, o Sol em cada signo que está acontecendo agora, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Como acontece isso? Por que isto? Quando a gente estuda astrologia, nós estamos falando de arquétipos. Cada signo do zodíaco, cada planeta, cada casa representa um arquétipo. E quando a gente vê a nossa mandala astrológica e associa o nosso jeito de funcionar, a nossa configuração com o que tem na mandala astrológica, a gente consegue uma identificação bastante clara, bastante fiel com os arquétipos do zodíaco. Quando a gente entende a astrologia, a gente percebe que a gente não é só aquele sol naquele signo, especialmente quando se tem um stellium, que é um conjunto de planetas em outro signo. Então é bem comum uma pessoa que tem um sol em um signo e um stellium forte em outro signo não se sentir dono daquele signo. Não se sentir naquele signo, porque ela tem muitos planetas em outros signos. Então, a mandala ela nos permite entender quem somos. E para quem acha que isso é uma coisa muito mística, muito surreal, a gente precisa lembrar de alguns detalhes que são bem importantes. Vamos pensar que o universo é, acima de tudo, mental. Essa é uma coisa que a gente aprende no hermetismo. O universo é mental. Tudo que existe na matéria já foi elaborado mentalmente por alguém. Alguém criou mentalmente. A base foi as emoções? Foi. Mas é a partir do mental que aquilo foi criado. Então existe, a partir daí, uma sincronicidade. E aqui a gente começa a falar de tudo que está dentro está fora, não é assim? Se no meu mental eu tenho algo, se o meu sentimento tiver uma base grande, logo estará fora. Então, aquilo que eu penso, eu crio. Aquilo que eu penso, eu atraio. Não é assim? Mas como os planetas funcionam dentro disso? Assim como tudo que está dentro está fora, tudo que está embaixo está em cima, ou o contrário, tudo que está em cima está embaixo. Vamos lembrar que a gente vive uma sincronicidade, ou seja, se no determinado dia X aconteceu alguma situação estressante, você pode procurar na mandala astrológica dos trânsitos algum planeta que fez algum aspecto complicado, ou às vezes nem sempre foi um aspecto complicado, pode ser um aspecto onde a energia flui livremente com algum planeta que existe no seu signo, na sua mandala. Ou seja, um dia que eu bati o carro, minha casa foi assaltada, no dia que teve alguma coisa que não ficou legal, procura nos trânsitos. Alguma coisa ali nos trânsitos ativou esse acontecimento. Eu não vou conseguir encontrar aqui para deixar para vocês um vídeo que eu assisti de um astrólogo muito bom mesmo, mas ele tem pouco conteúdo. Porém, ele conta
num dos vídeos dele que, num determinado dia, a mandala dele foi ativada negativamente e correspondia a um acidente de trânsito. E a gente vê isso pela casa 3, por Mercúrio, né, Saturno, às vezes Plutão. Geralmente é Saturno, porque Plutão é mais intenso, mais demorado e mais oculto. Mas Saturno, Marte também, rápido, né? E ele estava ali, então, tomando cuidado, todos os cuidados possíveis, porque aquele dia estava marcado um acontecimento no transporte. Alguma coisa de locomoção desagradável poderia acontecer com ele. Então ele tomou todos os cuidados possíveis, olhava muitas vezes e conseguiu passar o dia. Chegou em casa e disse conseguir enganar os astros. Ficou bastante orgulhoso por ter enganado os astros. Enganei os astros. Feliz da vida. Quando tarde, recebeu uma ligação da irmã pedindo para que buscasse a sobrinha em uma festa. E essa altura do campeonato ele já tinha até esquecido de que teria que tomar o cuidado. Pegou o carro, saiu, foi buscar a sobrinha dele e bateu o carro naquele momento. E quando ele bateu o carro, ele lembrou do alerta dos astros. Então, quando ele desceu do carro, a moça que bateu nele começou: mil desculpas, eu pago. Ele olhou para ela e disse assim: minha querida, você não precisa me pagar nada, mas eu quero sua data de nascimento e o local onde você nasceu, com horas. Eu quero saber o que tem no seu mapa que ativou o meu mapa. E assim funciona. É assim que a gente vive a sincronicidade. É assim que a gente vive: o que está em cima está embaixo, o que está dentro, o que está fora. É assim que as coisas acontecem. E quando acontece um aspecto complicado e nada no mundo material aconteceu, é muito provável que a pessoa em questão que está vivendo isso, ela esteja num processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, onde esse aspecto vai ser sentido muito mais no emocional, muito mais dentro do que fora. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende os nossos processos, mais o mundo nos poupa de eventos externos para que nos acorde. Vamos nos lembrar que eventos externos são necessários para quem precisa acordar, para quem precisa entender algo. E quando existem pessoas que já estão nessa busca sem precisar dos acontecimentos externos, o mundo nos dá uma poupada. Porém, quando a gente se recusa a entender, a aprender, a crescer, a gente pode contar, sim, com a generosidade do mundo e dos astros. Porque de um jeito sutil ou de um jeito feroz, os astros vão criar uma situação onde a gente vai precisar entrar em contato com alguma coisa interna. Ninguém escapa desse processo. A Lua é a responsável por fazer esses ciclos serem mais rápidos, talvez seja essa palavra. A Lua completa o seu ciclo em 28 dias. Em 28 dias ela faz 4 fases. Faz mais, mas as principais são essas 4, que é a minguante, a cheia, a crescente e a nova. A gente chama de lunações a fase nova e a fase cheia. Essa fase são as que mais marcam a Lua. Nesse processo da Lua, a Lua faz uma fase nova cada vez que se une ao Sol. Vamos lembrar que o Sol, ele passa um mês em cada signo, completando um ciclo de 12 meses ao ano. Cada vez que a Lua se encontra com o Sol, a gente vai ter ali uma fase nova da Lua. Então a gente vai ter uma lunação em cada signo no período de 12 meses. Porque ela vai estar fazendo a nova cada vez que se encontra com o Sol. Então, quando eu tenho a Lua nova
Por exemplo, no signo de Áries, essa é uma alunação ariana. E os assuntos arianos são urgentes, são quentes, são fortes, são intensos, podendo até ser agressivos, dependendo dos aspectos que essa lua estará fazendo quando estiver fazendo essa alunação. A partir daí, ela vai se afastar do Sol, fazendo uma lua crescente em outros signos, depois uma cheia num outro signo. Porém, todas essas fases que ela está fazendo, crescente, minguante, ela está fazendo tudo isso dentro de uma alunação ariana. Os assuntos daquele mês são correspondentes a uma alunação ariana. Daqui a pouco ela vai ficar cheia lá na lua em Libra, certo? Que é o oposto de Áries. Entretanto, ela estará tratando dos assuntos. Nessa lua cheia em Libra, esses assuntos vão ter aquele fundo da alunação que aconteceu, ou seja, onde ela estava quando ela era nova. Não sei se eu consegui ser clara, comenta aí se ficou claro. Então a gente precisa muito se ater a que lunação estamos, mesmo se tratando de lua cheia, lua minguante, lua crescente, a gente está tendo um fundo da lunação daquele mês, certo? A lua cheia também é uma lua bastante potente. Essa lua cheia, ela vai acontecer no signo oposto daquela lunação. Ou seja, se a lunação foi em Áries, ela vai acontecer em Libra, a lua cheia. Se a lunação foi em Capricórnio, a lua cheia vai acontecer em Câncer. Ela é o oposto, certo? Então vamos pensar que nossos assuntos rotineiros, cotidiano, nosso dia a dia, em determinado dia a gente recebe um acontecimento desagradável. Poderia então ter sido a alunação com aspectos difíceis acontecendo em cima de um planeta meu? Pode, algo que foi crescendo e provavelmente em alguma outra ativação criou uma situação. Aquele dia que eu acordei triste, sem motivos, para baixo, poderia ser um aspecto recebido no meu mapa? Provavelmente. Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. Então, voltando ao assunto das meditações do Sol em cada signo. Todos nós temos nosso Sol tendo aspectos. E, eventualmente, não é uma coisa comum, mas pode acontecer. Algumas pessoas nascem com o Sol sem fazer nenhum aspecto. É um Sol que não está tendo aspectos naquele momento onde a pessoa nasceu. Não é comum, como eu disse, mas pode acontecer. E mesmo um Sol sem aspecto é um Sol muito solitário. É um Sol que não consegue amparo em nada. É um Sol que não compartilha seus assuntos com outros planetas. É um Sol que não tem vínculos, não tem raízes, mesmo sendo um Sol de terra. Se ele não tiver aspectos, é solitário, pode se tornar bastante confuso. A meditação com o Sol nos signos, ela nos conta de entrar em contato com a essência do nosso Sol, porque é bastante comum a gente viver às vezes o lado sombra do Sol. Para entender isso com bastante claridade, a gente pode pensar num Sol, um signo de fogo, ou vamos direto ao ponto, um Sol em Leão. Poderia ser um Sol bastante prepotente, bastante arrogante, bastante impetuoso. Esse é o lado sombra de um Sol em Leão, um Sol que não tem generosidade, não tem bondade. Entretanto, esse é o lado sombra do Sol em Leão. O Sol em Leão, no lado luz, é generosidade pura, bondade, beleza, brilho, intensidade, amor. Mas a gente vive aqui no planeta Terra, onde a gente veio aprender com tudo isso que acontece por aqui. Muitas vezes a gente se conecta com o lado sombra do nosso Sol. E as meditações com o Sol nos signos têm esse intuito da gente se conectar com a beleza mais pura
que existe no Sol de cada signo. Este é o motivo. Aqui no YouTube existem várias meditações de arquétipos que são maravilhosas. Eu conheci recentemente a meditação do arquétipo da Cleópatra. Eu achei simplesmente sensacional, muito interessante mesmo. Um arquétipo que realmente tem uma energia incrível. Arquétipos é como uma egrégora, é como uma ideia que contém energia. Existem também pessoas que criam sigilos com arquétipos. É muito interessante. Arquétipo é como se conectar a uma egrégora maior para conseguir um objetivo. Por exemplo, o arquétipo da Cleópatra nos fala de sensualidade, nos fala de... Não seria manipulação, seria negociação, seria correr atrás de objetivos, cautela, foco. Eu aconselho que vocês escutem o arquétipo da Cleópatra, é sensacional, eu me apaixonei por esse arquétipo. E foi aí que eu comecei a pensar, poxa, cada signo do zodíaco carrega também um arquétipo. Todos nós somos uma mistura de arquétipos. Alguns vivem do lado sombra, outros vivem do lado luz, mas todos nós temos um arquétipo agindo em nós astrologicamente. Talvez seja um dos arquétipos mais fortes que regem a nossa vida. A gente também carrega o arquétipo do local que a gente nasceu. Por exemplo, somos brasileiros, então estamos nitidamente dentro do arquétipo brasileiro. E fora isso, a gente carrega outros arquétipos, muitas vezes da religião que a gente frequenta, do status que a gente tem, da profissão que a gente exerce, se a gente está numa vida conjugal ou não, tem filhos ou não, é estudante ou não. Tudo isso são arquétipos que a gente carrega. Porém, quando se trata de atingir objetivos, de correr atrás, a gente se liga em coisas maiores. A gente tem a escolha de se ligar em coisas maiores. Por exemplo, o signo que a gente nasceu, a mandala astrológica que a gente carrega, a gente tem livre-arbítrio sobre ela, temos o livre-arbítrio de viver na sombra ou na luz de cada planeta, em cada signo dentro da nossa mandala. É aí que está nosso livre-arbítrio. Mas, por exemplo, se conectar ao arquétipo da Cleópatra, ou da coruja, ou qualquer outro, é uma escolha. É algo que a gente faz visando um objetivo. Não necessariamente a gente nasceu com aquela energia, mas a gente pode se conectar com aquela egrégora. E esse é o intuito das meditações que estão então aparecendo no canal sobre o Sol de cada signo. É uma conexão com o lado luz de cada arquétipo que existe no zodíaco, cada um dos 12 signos. É um trabalho que eu amei cada detalhe, como tudo na astrologia. A astrologia é fascinante para mim, não só pelo lado psicológico que ela carrega, mas também pelo lado magia que ela carrega, pelas conexões, por todo o sentido que ela carrega, por tudo que ela nos oferece como autoconhecimento. Eu sou apaixonada por esse assunto. Eu espero que esse trabalho ajude você a se conectar com o melhor do seu sol, com o lado mais luz, mais brilhante, mais feliz. E recomendo que conheça outros arquétipos, outras egrégoras, porque isso são libertações, liberdades, para que você se torne a pessoa que você deseja ser. Então eu deixo aqui o meu convite para que você venha conhecer as meditações do Sol em cada signo, assim como outros vídeos do canal, e que isso possa ajudar você que vê sentido na astrologia, assim como eu vejo, que isso traga respostas que você procura
e estamos aí nessa jornada de autoconhecimento em busca de sucesso, valorização e paz.